A comissão organizadora da Olimpíada de Ciências Humanas do Estado do Ceará. Vai até 3 de setembro o prazo para inscrições nessa Olimpíada, que surge como uma iniciativa inovadora para despertar, motivar e incentivar os jovens por aspectos que definem a riqueza e a diversidade do nosso Estado. Bom dia, professor. Bom dia, Nonato. Bom dia, Yuri. Bom dia a todos os ouvintes da Jangadeiro. Em primeiro lugar, destacar a honra e o prazer de estar aqui pessoalmente com vocês. Eu que sou ouvinte, né? Muito obrigado. Maravilha. E saudar os nossos... Pessoa inteligente assim mesmo, ouve o que é bom. E saudar os nossos ouvintes aí e agradecer o espaço que vocês nos estão proporcionando. O senhor é professor do IFCE, preside a comissão organizadora dessa Olimpíada de Ciências Humanas. Fala um pouco sobre a Olimpíada, qual é a etapa dela já realizada? Esse ano nós estamos na nossa 6ª edição, então a primeira edição da Olimpíada de Ciências Humanas do Estado, a OSCE Ceará, esse OSCE é inclusive um trocadilho, né? Mas é um OSCE com CH, ela foi criada pelo IFCE, a partir da iniciativa do professor Valdir Menezes, nosso reitor, né? Que deu todo o apoio, que dá todo um suporte ao projeto olímpico do IFCE. Ela foi criada em 2019 com esse objetivo muito claro de promover, incentivar, divulgar conhecimentos, né, sobre aspectos históricos, geográficos, artísticos, culturais, econômicos, políticos, sociais, ambientais do nosso Estado. Já estava na fase da pandemia? Não. Foi anterior à pandemia? A gente conseguiu passar pela pandemia, né? A gente decidiu manter, porque a OSCE ela funciona com fases online e uma fase final presencial. Nos anos de 2020 e 2021 ela foi completamente online. Em 2022, a partir de 2022, a gente voltou com as fases finais presenciais. Agora é interessante, né? A gente vê muita Olimpíada de exatas, né? Olimpíada de Química, Olimpíada de Física, Olimpíada de Matemática. E é interessante justamente trazer essa outra abordagem, né? De temas que também fazem parte da nossa realidade. Por exemplo, para o ouvinte ficar situado, que temas foram selecionados e vão ser abordados? Eu posso falar dos anos anteriores, né? Até para não dar spoiler desse ano, mas a OSCE ela tem uma função formativa, né? Então, por exemplo, em 2019, só para explicar e contextualizar o nosso ouvinte, já convidar, né, os participantes, é gratuita, em primeiro lugar, ela é totalmente gratuita, né? Então, o que acontece? Um exemplo, em 2019, nós colocamos nas 3 primeiras fases, que são fases com questões, em meio às várias questões que abordavam patrimônios do nosso Estado, né? Patrimônios culturais, patrimônios históricos, patrimônios de geodiversidade. Na 4ª fase, que é uma fase de tarefa, as equipes foram convidadas a produzir folders que apresentassem um patrimônio do seu município. E na 5ª fase, que era a fase final presencial, que foi nosso primeiro ano, foi inclusive no IFCE de Caucaia, eles tinham que produzir um texto explicando a importância do patrimônio. Então você percebe que ao longo das fases, eles vão entrando em contato com aquele elemento, eles entram em contato com aquele elemento a partir de uma produção de trabalho e na final eles explicam a importância. Um outro exemplo, em 2022, nós tínhamos os 130 anos da padaria espiritual, né? Que foi um movimento cearense que tinha todas aquelas características, e a padaria espiritual ela tinha um jornal chamado O Pão, né? Com todas aquelas características do cearense, que é principalmente o bom humor, né? Então, a gente até fez uma pegadinha, uma brincadeira, porque a nossa comunicação visual do ano, ela remetia à Fortaleza do início do século XX. Nós colocamos questões sobre padaria espiritual, sobre literatos da padaria espiritual, Antônio Salles, por exemplo, mas a gente também, em meio às questões, a gente trabalhou com problemas ambientais. A tarefa, a 4ª fase, era para que eles fizessem, para que as equipes classificadas fizessem um jornal, o pão daquela equipe, apontando um problema ambiental do município. E na final, e foi muito legal a reação da final, que a gente imprimiu os pães, né, no caso dessas equipes, até a equipe chegava, via o seu pão, recebia a prova, e lá na prova a gente colocou mais ou menos assim, tá aqui o seu pão, você apontou esse problema, agora proponha soluções para esse problema. Aí que começa o desafio. Aliás, só para quem tem mais de 30, o Edinardo fez uma homenagem à padaria espiritual. Olha o padeiro entregando pão. Muita gente pensa que é o padeiro comum da massa. Não. O padeiro era um jornal, era citação exatamente para os integrantes dessa entidade que devia ter uma sequência. Com certeza.
fechar a padaria, queimar o pão. A boemia. Mas esse estímulo à discussão já é um momento importante. E a nossa ideia é exatamente colocar em prática elementos teóricos da educação, porque a educação fala muito dessa questão de aspecto formativo. O Enem, por exemplo, se você perceber, quem está ouvindo a gente, né, principalmente os estudantes, professores, sabem que a gente está fazendo o caminho do Enem, que é a identificação do problema, a percepção, né? A própria Base Nacional Comum Curricular, ela pede essa inserção crítica, essa capacidade de compreensão da realidade local e a capacidade de intervenção. Tem um tempo, né? Você não quis dar um spoiler de que seria o tema deste ano, mas é durante a realização da Olimpíada. Quando é que vai ser realizada a Olimpíada? Vamos lá. A gente tem uma comunicação visual. Vocês podem observar nas nossas redes sociais, oxe.ceará, ou no nosso site, oxe.ifce.edu.br, que nos anos anteriores tinha um tempo. Por exemplo, em relação aos 15 anos da Lei Maria da Penha, a gente trabalhou com a lógica do cordel. Então, tinha a comunicação de cordel. Então, tem a comunicação visual desse ano, que está muito bonita, por sinal, vocês podem ver nas nossas redes. E, nesse ano de 2024, a gente vai trabalhar com algumas temáticas e essa comunicação visual ela já dialoga um pouquinho com isso, tá? São fases, como eu disse, são 3 fases online de questões objetivas, uma 4ª fase, que é uma tarefa, e uma 5ª fase final presencial, a cada ano em um município diferente. Esse ano a final presencial em Juazeiro no dia 30 de novembro e 1º de dezembro. Eu vou dar uma suspeição aqui da suspeita de que pode ter tema relacionado ao Cariri. Ou não? Temas relacionados a todo o estado do Ceará. A gente trabalha com todo o estado do Ceará. Desde 2019, quem é que mais participa em faixa etária e jovens oriundos de onde? Vamos lá. As faixas etárias são as seguintes: 8º e 9º ano, tá certo, do ensino fundamental, 1º, 2º, 3º ano do ensino médio. Mas também podem participar e participam alunos de educação de jovens e adultos, né, desde que não tenham concluído o ensino médio. Até eu costumo dizer que é dos 12 aos 88. Né? São equipes formadas por 3 estudantes e um professor orientador, sempre da mesma escola. Tá certo? Inscrições online pelo oxe.ifce.edu.br, né? Tem as fases online e a fase final presencial. E uma coisa importante, Nonato, é que a gente também produz. E quando a gente produz conhecimento e estimula que os nossos estudantes produzam. Nós já temos 2 livros publicados a partir de trabalhos realizados pelos estudantes. Então, você aí, de qualquer lugar do nosso estado, a gente tem aluno de zona rural com capítulo de livro publicado, né? Porque a gente já publicou 2 livros a partir de trabalhos realizados pelos nossos estudantes. Né? Um livro foi intitulado Nós e a Pandemia. Em 2020, nós pedimos que as equipes produzissem artigos falando sobre a sua realidade em relação à pandemia. O que é, Nonato? Um documento histórico. Né? Imagina daqui a 100 anos a gente procurar saber como é que as pessoas, seja de uma área rica de Fortaleza, seja de uma zona rural do município, por exemplo, de Mucambo ou Cariré, né? Como foi que eles relataram, como foi que eles lidaram com aquela pandemia. Então virou um livro, está lá também no nosso site disponível, e um livro também sobre uma coletânea de cordéis sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha, que trabalha a questão da violência de gênero. O Arthur tem um capítulo nesse livro aí, da publicação. Arthur é inteligência aqui, é um dos caras inteligentes. Essas imagens que vocês estão vendo é dele lá. Inclusive, quem está nas redes sociais está acompanhando imagens também sobre as Olimpíadas. O edital está publicado aqui, estou vendo na página do Oxe. O edital, o regulamento, gabaritos, documentos. Provas anteriores, também, as publicações. Sim. Muito interessante. O contato por e-mail é oxe.ceará. Aqui tem forte, .edu. Não, @ifce.edu.br. Aqui tem Ceará, @ifce. Tá bom, agora eu vi. E quem é que leva medalha? Quem é que já tem levado medalha? Dos municípios que participaram, quem mais foi medalhado? Pois é. É interessante, Leonardo, porque desde a nossa primeira edição a gente tem tido um crescimento. Por exemplo, em 2019 nós tivemos quase 5.000 participantes de 76 municípios. Em 2020, com pandemia, nós tivemos um aumento para 84 municípios. Em 2021,
foram 94 municípios do estado. Em 2022, 104 municípios. E em 2023, a gente chegou a 143 municípios de todo o estado. Que bom. Os maiores destaques: Fortaleza, Juazeiro, Sobral, mas também tem os municípios que têm uns casos muito interessantes. Eu quero até registrar aqui, Heriutaba, por exemplo, tem um trabalho muito legal com a Olimpíada. Então, Heriutaba sempre chega forte, né? Posso citar também Crato, né? Ano passado mereceu destaque Pires Ferreira. Então, assim, diversos municípios têm aparecido e mostrando grandes talentos, estudantes extremamente inteligentes, trabalhos fantásticos. As inscrições vão até que dia? As inscrições vão até o dia 3 de agosto. Agora, tá certo? já? As inscrições já estão acontecendo. Tem que correr. É só seguir nossas redes sociais, oxe.ceará. É só ir lá no site que a gente tem também todo o tutorial. oxe.ifce.edu.br. As inscrições elas vão ser até dia 3 de agosto e a primeira fase já dia 5 de agosto. Dia 5. E uma coisa importante, online, a primeira fase online, tá certo? E aí lá vocês vão ver o calendário até que a fase final presencial vai ser dia 30 de novembro, 1º de dezembro em Juazeiro do Norte. Eu já ia perguntar se paga alguma coisa, o senhor já falou que... Inscrições totalmente online e totalmente gratuitas. Só precisa fazer essa inscrição. Já houve casos de menores dessa idade se inscreverem, de repente, a exemplo de vestibular que alguém faz com 16 anos, só para testar? Só para testar também já houve casos assim? Sim. Inclusive, Nonato, uma pergunta que às vezes nos fazem é a seguinte: quer dizer que o aluno de 8º ano, ele vai estar disputando com o aluno, às vezes, do 1º, 2º, 3º? E a minha resposta é sim, porque a gente parte do pressuposto que eles vão ter a mesma fonte de pesquisa. A gente indica a pesquisa. A gente indica o local, a gente indica onde foi tirado. E o que a gente quer é que eles realmente pesquisam, compreendem aquilo ali e vão naqueles itens que trazem mais adequação a partir das teorias educacionais. A gente tem aluno de 8º e 9º ano de escola pública ganhando medalha. Assim como a gente já. E a vantagem do aluno de 8º e 9º ano é que eu sempre digo, olha, por mais, é claro que o aluno de ensino médio de 3º ano, ele já tem uma maior bagagem, mas a premissa, em primeiro lugar, é da pesquisa. E segundo, esse aluno de 8º e 9º ano, ele tem mais tempo, inclusive, entrando em contato para se desenvolver mais. Mas os dados mostram que sim, alunos de 8º e 9º ano estão com grande participação. O Pires Ferreira, eu citei, Heriutaba, são principalmente alunos de ensino fundamental. Algum exemplo de supergênio já apareceu lá, que vocês identificassem? Aquele menino do programa do Luciano Huck, eu digo que eles são doentes. Os gênios lá, né? Eles são doentes, para fazer aquelas contas loucas lá. Já houve casos também na Olimpíada? Tem. O que a gente percebe que o IFCE, além da OSH, tem outras Olimpíadas. O Arthur é um deles. Eu tive o prazer, eu cheguei aqui no estúdio e tinha um ex-estudante, né, um ex-participante, que é aqui o Arthur. Sim, e o IFCE promove, além da OSH, outras Olimpíadas. A Olimpíada de Química das escolas públicas, a OCAP, a Olimpíada Científica de Educação Física, que está na sua fase, vai ter agora a premiação e a fase final, lá em Maranguape, a Olimpíada de Matemática do IFCE. E essas Olimpíadas, uma das coisas que a gente percebe é que muitas vezes os estudantes eles se destacam em todas elas, né? Eles participam e se destacam em todas elas. E isso, Nonato, abre caminhos. Por exemplo, a gente teve um estudante ano passado que ele se destacou na Olimpíada de Matemática, na de Física, foi para a Olimpíada Internacional, o Eleutério, e no começo do ano ele estava, inclusive, com o presidente Lula, com o ministro Camilo, ele foi convidado para a universidade no Texas. É o que eu sempre digo para os nossos estudantes. E para você, pai, para você, professor que está ouvindo, estimule os estudantes a participar de Olimpíadas do Conhecimento, que elas são também uma importante fonte de acesso, não só ao ensino superior, como para universidades no mundo todo. As universidades estrangeiras, nos Estados Unidos em especial, valorizam muito. Procurando exatamente valores assim que possam... Exatamente. Sim. E a nossa meta é que isso aconteça também no Brasil, que as nossas universidades também valorizem, assim como o IFCE valoriza, né? Esses grandes talentos. Então você só tem até o dia 30 para fazer a inscrição das Olimpíadas. Desculpa, dia 3 de agosto. Eu falei quando? 30. 30? Já passou. 30. 3 de agosto. Vai até 3 de setembro o prazo para inscrição. Eu estou lendo daqui. Perdão,
3 de setembro. Se falamos 30, 3 de setembro. 3 de dia setembro, 3 de setembro. então. Eu falei Então, agosto. até é 3 de setembro. Ele falou 3 de agosto e eu fiquei... Tá já certo. é depois da manhã? Não. Desculpa, é o nervosismo. Tá bom. 3 de setembro, a primeira fase começa 5 de setembro, equipes de 3 estudantes e um professor orientador. Vou dizer que vocês são mais recentes na universidade. No meu tempo de estudante, tinha os jogos universitários. Ainda tem? Parece que não, nunca mais ouvi. Tem? Que era uma espécie de Olimpíada. As férias, por exemplo, a gente participava dos jogos universitários. Eu participei como corredor. Olha só. Fui reprovado. Fui reprovado, porque, por exemplo, na primeira fase, a mesma coisa de educação física. Eu dei 6 voltas lá no PC, 6 voltas. Eu teria que dar, no mesmo tempo, no máximo 7. Eu dei só 4. Mas ainda tem. Tem os jogos estudantis, tem os jogos escolares, tem os jogos dos estudantes do GFCE. E ainda tem os JUPs, que são os Jogos Universitários Brasileiros, sim. Obrigadão pela presença. Boa dica que o senhor traz aqui. O organizador da Comissão de Olimpíada de Ciências Humanas do Estado do Ceará, Zilfran Varela, eu esqueci de dizer Valera, Varela Fontinelli. Grande abraço. Prazer lhe conhecer. Prazer todo meu. Quero só também agradecer mais uma vez e principalmente enfatizar e ressaltar o trabalho da comissão organizadora da USH, né? Como nós somos 14 membros, eu quero mandar um abraço a todos os companheiros e companheiras e agradecer especialmente ao IFCE, nosso reitor Valli, nossa pró-reitora Joélia, e principalmente aos companheiros e companheiras professores que são assim as estrelas fundamentais e que são a base de funcionamento da USH. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Olha, só aproveitar aqui, ó, a Vitória está mandando um abraço, parabéns, amigos e o Fran pelo projeto. Do trio aqui. A Leide também mandando mensagem aqui, olha. Leide, você é competentíssima, eu conheço e realmente podia participar. Ela disse que a neta dela já ganhou medalha na Olimpíada Mundial de Química. Pronto. Foi bronze. Aham. Pronto, e o abraço da Vitória aqui. Parabéns, amigos, e o Fran pelo projeto. Parabéns, professor. Obrigado. Leva um abraço para toda a equipe. Agora são 10h25. Jangadeiro Band News FM. Há 25 Instituto Volta à Vida. Fortaleza, a terra da luz.